No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Aumenta o fosso da distribuição de renda no país. TRT de Goiás tem alto índice de conciliação e a terceira maior produtividade no primeiro grau entre todos os tribunais trabalhistas. E no bloco de entrevistas, o advogado Arthur Penido fala sobre a responsabilidade processual do beneficiário da justiça gratuita sobre os honorários sucumbenciais. Aguardamos você. Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Aumenta o fosso da distribuição de renda no Brasil. Desigualdade piora em 4 das 5 regiões do país em 2017. TRT de Goiás tem alto índice de conciliação e a terceira maior produtividade entre todos os tribunais trabalhistas do país no primeiro grau. E no bloco de entrevistas, o advogado Arthur Penido fala sobre a responsabilidade processual do beneficiário da justiça gratuita sobre os honorários advocatícios e a garantia de acesso à justiça. O Hora Extra está começando agora. IBGE divulga estudo que revela aumento da desigualdade em 4 das 5 regiões do país. 1% dos mais ricos ganha 36 vezes mais que a metade mais pobre. O bolso da maioria dos trabalhadores brasileiros está assim, vazio. O salário é pouco e como é que faz para pagar as contas, hein? Vocês têm muita conta para pagar? Tem que se virar, né? Não, do jeitinho aqui, do jeitinho ali, vai. Como é que o senhor vai se virando? Não, tipo assim, faz um extra trabalho até mais tarde, né? Final de semana, entendeu? Vai comprar uma coisa, não compra, deixa comprar depois. A gente limita muita coisa, porque você tem que reduzir as suas coisas. Até coisas pessoais. Cada dia mais a renda da gente está diminuindo. A vida não está fácil. Apesar de a economia brasileira ter crescido 1% no ano passado, a desigualdade social ainda é grande. Dados do IBGE mostram que em 2017, apenas 10% dos brasileiros, os mais ricos, aqueles que estão aqui no topo da escada, concentravam 43% da renda total do país. Eles recebiam uma renda média mensal de R$ 27 mil, valor 36 vezes maior que a renda da população mais pobre, que ganha cerca de R$ 750 por mês. A diferença é grande e sair da base para o topo da escada tá difícil. Assim, eu acho é injusto, porque algumas pessoas trabalham menos e ganham mais do que algumas pessoas que trabalham mais do que os que recebem bem. Segundo a pesquisa, de 2016 para 2017, o rendimento médio mensal dos mais pobres caiu 2,5%. Nas ruas de Goiânia, muita gente diz que está ganhando menos do que antes. No meu pensamento, nós trabalhadores tínhamos que ganhar bem, ganhar o suficiente para a gente viver tranquila, pagar nosso aluguel, você entendeu? Ter uma vida mais digna. Agora, quem não trabalha fica sentado, tem gente que fica dormindo o dia todinho pagando 3 mil, 4 mil reais, enquanto eu fico ralando no sol quente, uma senhora de 60 anos fica ralando no sol quente, na chuva, para ganhar R$ 1.200. Totalmente desigual e não tem como se acompanhar. A economia não acompanha, o mercado não acompanha, e isso gera uma bola de neve para a gente. A gente tem que saber administrar, até as próprias dívidas às vezes, né? Mas é a má distribuição do país. Isso é ou seja, digamos assim, é uma coisa que vem de décadas nesse país e que precisa ser mudada. Ainda de acordo com o IBGE, a diferença de renda só não piorou na região sudeste. Já no norte, nordeste, sul e centro-oeste do país, o dinheiro está cada vez mais nas mãos de poucos. Para o sociólogo, a crise contribuiu para agravar essa realidade, mas a mudança está nas mãos do povo brasileiro. Eu acho que uma questão fundamental é no sentido de que os trabalhadores eles precisam exigir, né? Exigir condições de trabalho que sejam minimamente razoáveis,
né, condições salariais, ou seja, ganhos salariais que sejam minimamente razoáveis, para que eles possam ter acesso a uma infinidade de bens, uma infinidade de riquezas que são produzidos nessa sociedade. Então, vejo que a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida, de salário, de educação, de alimentação, é um fator primordial, né, para que essa população que está em situação ruim do ponto de vista, né, de acesso à riqueza produzida na sociedade, para que ela tenha melhores condições, né, condições de saúde, de vida, né, e assim por diante. TRT de Goiás tem alto índice de conciliação e a terceira maior produtividade entre todos os tribunais trabalhistas do país no primeiro grau. Estes foram os destaques da correição realizada pelo TST. Durante mais de uma hora, o ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Lélio Bentes, apresentou aos servidores e magistrados do TRT 18 o resultado da correição deste ano. O ministro e sua equipe de assessores realizaram os trabalhos de análise, examinando dados relativos a toda a estrutura do tribunal, verificando os procedimentos de rotina, as atividades desenvolvidas pelos desembargadores, juízes e toda a equipe administrativa. Olha, as correições ordinárias, elas se dão a cada 2 anos em todos os tribunais do país e tem o propósito, claro, de verificar o cumprimento das normas, a aferição do funcionamento do tribunal, mas também tem um outro propósito de estabelecer e de incrementar o diálogo entre o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais. No primeiro grau, o TRT 18 alcançou a terceira maior produtividade entre todos os tribunais trabalhistas. Em 2017, o prazo médio na fase de conhecimento caiu 3,6% em relação ao ano de 2016. Já no segundo grau, os processos solucionados aumentaram 4,8%, chegando ao número de 24.781 no ano passado. Também no segundo grau, o tribunal conquistou o segundo menor prazo médio de resolutividade processual do país. Outro destaque do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região foi o bom desempenho da conciliação, que alcançou mais de 50% dos processos. Um tribunal exemplar, inclusive no que diz respeito à conciliação. O trabalho do Sejusc, aqui na 18ª Região, que congrega os esforços de todas as 18 varas da capital, tem resultado em um benefício à cidadania que deve ser levado em consideração e homenageado. Durante sua passagem pelo TRT 18, o ministro Lélio Bentes também avaliou o impacto da reforma trabalhista na Justiça do Trabalho. Percebeu-se nos últimos meses do ano passado e nos primeiros desse ano um impacto significativo no número de ações ajuizadas, houve uma queda, mas não se pode dizer que essa tendência seja uma tendência permanente. Ainda é cedo para avaliarmos, mas é importante estarmos atentos para que esse impacto não comprometa o direito de acesso dos cidadãos ao Poder Judiciário. No próximo bloco, o advogado Arthur Penido fala sobre a responsabilidade processual do beneficiário da justiça gratuita, sobre os honorários sucumbenciais e a garantia de acesso à justiça. Voltamos em instantes. A partir da vigência da Lei 3.467 de 2017, o trabalhador que entrar com ação na Justiça do Trabalho, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, deverá, se perder a causa, arcar com os honorários de sucumbência devidos ao advogado da parte contrária. Se, por um lado, a nova regra foi criada para frear as lides temerárias com pedidos fantasiosos e desmedidos, por outro, ela pode ofender o livre acesso ao judiciário e significar retrocesso social, segundo alguns estudiosos. E para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com o advogado Arthur Penido. Seja bem-vindo à Hora Extra. De novo, né, doutor Arthur? Agradeço o convite, mais uma vez. Obrigado. O novo artigo 791A da CLT, que prevê os honorários de sucumbência agora na Justiça do Trabalho,
ele já é objeto de ação direta de inconstitucionalidade no STF, né? Na sua opinião, a nova regra fere a garantia de acesso à justiça, principalmente quando se tratar do beneficiário da justiça gratuita? O que acontece é que agora todo e qualquer reclamante que for sucumbente da pretensão, ele será condenado em honorários. Isso é importante porque isso traz responsabilização ao reclamante. Anteriormente, poderia-se fazer qualquer tipo de pretensão, pedido, sem qualquer tipo de responsabilidade, né? E disso trazíamos uma série de consequências práticas extremamente nefastas para o processo, né? Com as chamadas indústrias da rescisão indireta, por exemplo, indústrias do dano moral, onde tínhamos, não raro, pedidos de dano moral de 100 mil, 50 mil reais, em reclamações nas quais o reclamante apresentava como salário, né, valores extremamente baixos quando levados em comparação com os pleiteados, 1.000, 2.000 reais de salário mensal, né? E esse problema desses pedidos exorbitantes foram um dos grandes fatores que levaram o legislador à modificação desse instituto e à introdução dos honorários sucumbenciais, onde não existia anteriormente. Qual é o objeto dessa ADI? A ADI, que foi proposta pela PGR, ainda na pessoa do ex-procurador Rodrigo Janot, foi questionando basicamente 3 aspectos. A obrigatoriedade de se pagar honorários periciais, ainda que hipossuficiente, beneficiário da assistência judiciária. O nosso caso prático aqui, que é o pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Questiona-se muito o parágrafo 4º do 791A. E também a obrigatoriedade do reclamante ter que pagar honorários quando não comparecer à audiência inicial como requisito para a propositura da segunda demanda. Adentrando especificamente ao tópico de honorários dentro dessa ADI, acredito eu, ainda que seja extremamente complexo a gente antecipar algum tipo de julgamento, que esse aspecto não vai ser reformado. A parte de honorários e a responsabilização é muito importante para o processo como um todo, em razão da boa-fé processual que já veio assegurada desde o CPC de 2015. As partes no processo do trabalho muitas vezes não litigavam de boa-fé, pleiteavam valores e verbas absolutamente indevidas, na sorte de que, eventualmente, por um motivo ou outro, até mesmo por razões processuais, de falta de defesa ou deficiência de defesa da reclamante, pudesse, eventualmente, inclusive, enriquecer-se ilicitamente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, né? Uma das grandes partes, das grandes proteções, melhor dizendo, que nós temos com o CPC de 2015 é a litigância de boa-fé. Então, se nós litigarmos de boa-fé, seja reclamante, demandante, seja reclamado, demandado, não haverá por que se preocupar com o pagamento de honorários, né? Isso é uma consequência prática, inclusive nos outros ramos do direito, onde também partes hipossuficientes e beneficiários da justiça gratuita também estão sujeitas. Justiça é uma máquina muito cara e essa máquina cara precisa subsistir e de alguma forma. Nada mais lógico do aquele que deu causa, seja reclamante, né, por pleitear algo indevido, ou seja reclamado por não pagar o que deveria pagar a tempo e a modo, que responda por essas despesas. Doutor Arthur, mas não já existia antes a condenação por litigância de má-fé? E outra pergunta em cima dessa. Então, esses argumentos que o senhor colocou superam a questão do acesso, da garantia do acesso à justiça? Bom, com relação à litigância de má-fé, historicamente, na Justiça do Trabalho, em que pese de haver expressa disposição legal possibilitando e determinando que aquele que litiga de má-fé pague multa imposta por lei, na minha ótica, havia uma grande restrição dos magistrados a aplicar a lei. Não raro vermos casos de partes que estavam pleiteando, inclusive verbas já pagas, salário já pago, férias já paga, apenas para citar alguns exemplos, em que o demandado, quando apresenta o recibo ou comprovante atinente ao pagamento daquela parcela, ainda assim, mesmo configurando claramente de que foi pleiteado verba já devidamente paga antes mesmo da propositura da demanda, ou seja, tipicamente um caso de litigância de má-fé, ainda assim, em sua grande maioria, os magistrados entendem que seria exercício regular do direito de ação. Então, mesmo havendo expressa determinação legal, não era aplicado.
Com relação ao direito de ação previsto na Constituição Federal, o direito de ação ele não está suprimido e ele tampouco está diminuído, muito pelo contrário. Não é a determinação de pagamento de honorários quando há sucumbência que te impede de entrar com o processo, de propor uma demanda processual. O que ele vai fazer é, mais uma vez, o que eu disse anteriormente, trazer mais responsabilidade das partes ao propor a presente demanda. Vimos muitos casos pós-promulgação, pós-entrada em vigor da reforma, de demandantes que, quando da audiência inicial, pleitearam a desistência de uma série de pedidos que, notadamente, seriam improcedentes, sobre o medo de efetivamente serem sucumbentes dessas parcelas e terem que pagar honorários sucumbenciais. Se eles já não tivessem pleiteado tais parcelas desde o início, não haveria por que se preocupar. É basicamente isso. Certinho. Agora nós vamos ouvir a pergunta da advogada Bruna Giagini, né, que tem uma pergunta para você. Vamos lá. Olá, doutor Arthur. Eu gostaria de saber em quais casos o beneficiário da justiça gratuita não paga honorários de sucumbência e custas processuais. Bom, inicialmente agradeço a pergunta, Bruna. Ele sempre será condenado desde que seja sucumbente, ou seja, sempre que a pretensão que foi feita na petição inicial for julgada improcedente, ele será sucumbente e, como tal, deverá pagar os honorários sucumbenciais. Quando ele não terá que pagar? Ele não terá que pagar os honorários sucumbenciais quando o valor condenado nessa demanda ou em outros processos em que ele também for reclamante, litigante, e não houver condenação suficiente ou no processo dele, nesse específico onde houve a condenação ou em outros processos, esse valor ficará suspenso por um período de até 2 anos, no qual o credor, aí sim o advogado que deveria receber esse valor, não conseguir comprovar que nesse período de 2 anos houve uma melhora da condição financeira desse reclamante. Passado esse período, o direito a pleitear, a executar essa verba estará extinto. Então, dentro desse período de 2 anos, se não se comprovar efetivamente que houve uma melhora na condição financeira do reclamante, esse direito está extinto. Ok, doutor Arthur, agora nós vamos para um rápido intervalo. Hoje o Hora Extra conversa com o advogado Arthur Penido sobre a compatibilidade das novas regras da reforma trabalhista com a garantia do acesso à justiça. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Arthur Penido sobre a compatibilidade da reforma trabalhista com a garantia de acesso à justiça. Doutor Arthur, alguns advogados defendem que a possibilidade de o empregado entrar credor numa ação trabalhista e sair devedor está inibindo o trabalhador de acessar a justiça, embora as violações de direito não tenham diminuído. Eles chegam a dizer que os honorários sucumbenciais, por exemplo, estão prejudicando até mesmo os profissionais, os advogados. Nesse sentido, se manifestou o advogado Severino Bezerra. Vamos ver. A princípio, eu sou o contrário, tendo em vista que a parte mais fraca é que continua sendo prejudicado com essa exigência que tem, ou essa determinação jurídica, em que o reclamante, no caso aqui do trabalhador, ele vai ficar intimidado de entrar com a ação contra o seu patrão, ou contra a empresa que seja, tendo em vista que ele não quer assumir o risco de pagar esses honorários, mesmo perdendo... Mesmo porque, se ele vier a acontecer isso, é que ele já teve um prejuízo. Ele não ganhou a sua causa. E, além de não ganhar a causa, ainda fica sacrificado nessa parte. Daí o porquê, quem sai ganhando com isso é a parte mais forte, que é o patrão, que vai intimidá-lo
ele não vai entrar com sua ação, vai desistir muitas vezes. Na primeira audiência ele já desiste quando é alertado pelo juiz, e quem leva vantagem com isso é só a parte mais forte. Portanto, da minha parte, eu não concordo, eu acho prejudicial ao trabalhador, de um modo geral. Bom, inicialmente agradeço muito as ponderações e eu entendo a preocupação trazida, doutor Bezerra, é a preocupação da grande maioria de empregados e de colegas que militam na área. A grande questão que tem que trazer aí é o seguinte: bom, inicialmente, como a gente falou anteriormente, todo aquele que for beneficiário da assistência judiciária gratuita, dentro desse período de 2 anos, se a sua condição financeira não melhorar, esse valor de condenação de honorários sucumbenciais ficará suspenso. Após o período de 2 anos, ele será extinto. Essa obrigação de pagar será extinta. Numa segunda ponderação, há falta de informação ainda das pessoas que mais necessitam do direito de trabalho, que são os próprios trabalhadores. E essa falta de informação ela é muito comum nesse primeiro momento e tende a longo prazo a se extinguir. Um grande fator importante nesse momento é que as partes, advogado e reclamante, sejam muito francos antes de entrar com a demanda e efetivamente pleiteiem aquilo que realmente aconteceu pelos valores que realmente são devidos, para evitar esse tipo de problema. É fato que as demandas diminuíram de dezembro a março de dezembro de 2017 a março agora de 2018. Nós tivemos um decréscimo de 43, 44% em número de protocolos de demanda. Então, eu entendo que isso é um fator pós-reforma inicial e que ele tende esse medo da demanda tende a deixar de existir à medida que as coisas forem se acalmando. Doutor Arthur, quais são as possibilidades de aplicação dos honorários sucumbenciais? Qual que é a teoria que vai prevalecer, na sua opinião, daqui para frente? Bom, os honorários sucumbenciais têm sido fator de grande divergência na sua aplicabilidade com relação a quando esse valor passa a ser devido. A corrente majoritária... E como, né? Sim. A corrente majoritária que o tribunal tem aplicado, pelo menos aqui o TRT-18, e também não só o TRT-18, mas a maioria dos tribunais, é que aquelas demandas protocolizadas antes da reforma, independentemente se foi 1 semana, 2, 1 mês ou 3 meses antes, que não seja aplicados os honorários sucumbenciais. E aquelas demandas protocolizadas pós-reforma sejam aplicados honorários sucumbenciais. Temos algumas correntes divergentes, eu particularmente entendo que o fator seria a sentença, ou seja, a data da sentença seria a data cronológica para estipularmos quando seria devido ou não esses honorários, mas a corrente majoritária, inclusive o TST já tem se manifestado que deve seguir essa corrente, é que em razão de um princípio da não surpresa, todos aqueles processos protocolizados anteriores à reforma não haverão condenação de honorários sucumbenciais. O legislador deixou margem para a construção, né? Essa depuração jurisprudencial. O que pode acontecer na prática? O juiz, por exemplo, poderá utilizar a regra do CPC, que permite a ele reduzir percentualmente as custas ou limitá-las a certos atos processuais de maneira a adequar à realidade e à possibilidade do requerente? Isso é possível? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Bom, é sabido que dentre aquelas normas do CPC que não gerem conflitos com a CLT e desde que a CLT não seja omissa, né, aliás, deva ser omissa nesse aspecto e não gere conflito, podemos aplicar. Um caso muito claro, que inclusive já foi abordado pelo Conselho Nacional de Processualistas Trabalhistas, é com relação à isenção de custas quando o acordo é feito antes da sentença, aplicando o CPC. Essa é uma matéria que a CLT é omissa, não há nenhum tipo de manifestação nesse sentido e que não gera nenhum tipo de compatibilidade no ordenamento jurídico trabalhista a aplicação desse instituto do direito processual civil. Certinho. É um exemplo. Uma última pergunta. Todo esse emaranhado trazido pela reforma trabalhista pode incentivar, na verdade, pelo medo de chegar o processo até o fim, que as partes conciliem? Eu acredito que sim. O próprio TST já se manifestou sobre a indisponibilidade do advogado dentro dos centros de conciliação. Inclusive, há uma instrução normativa exatamente nesse sentido. Um outro aspecto é
O próprio medo da sucumbência pode ser outro fator que leve as partes a conciliarem e não aguardarem, nem reclamante, nem reclamado, a sentença condenatória. E um terceiro argumento é que o fato de existirem agora honorários sucumbenciais naturalmente vão levar que esses reclamantes não mais entrem através do jus postulandi sozinhos pelo setor de atenuação. Porque se eles têm esse medo aparente de serem condenados à sucumbência, por que não procurar um advogado que melhor os represente e assegure seus direitos? Então eu acredito que sim. E o próprio Código de Processo Civil e a própria CLT instituem como arcabouço na aplicabilidade do processo essa conciliação, que pode ocorrer até mesmo minutos antes da sentença. Ok, doutor Arthur, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a todos. Obrigada a você também. Hoje conversamos com o advogado Arthur Penido sobre a compatibilidade dos honorários sucumbenciais à garantia de acesso à justiça. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.